Hoje, sexta-feira, é lembrado o Dia Mundial do Coração. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 14 milhões de pessoas só no Brasil são vítimas de doenças cardiovasculares. E esse problema é responsável por 30% das mortes registradas a cada dia. E nós, ao vivo, estamos de forma remota agora com a cardiologista do Hospital Dona Helena, Ana Carolina Campos, para conversar conosco sobre esse tema, né? Doutora, bom dia, prazer tê-la conosco, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite, agradeço muito vocês, Marcos Pereira e Fernando Gonçalves, pela oportunidade de me falar de um tema que eu gosto muito. Doutor, um tema que é muito importante, né, e que volta e meia vem em evidência aqui no Jornal da Manhã. Na avaliação da senhora, né, as pessoas estão cuidando um pouco mais da saúde com o coração ou ainda é necessário mais atenção na prevenção, doutora? Infelizmente, ainda é muito necessário nós termos uma atenção à saúde do coração, porque a doença cardíaca, como você bem falou, é uma doença grave que mata e é a doença que mais mata. E, então, se nós trabalharmos melhor com a prevenção, isso seria evitado. E quando a senhora fala em prevenção, antes da gente comentar um pouquinho mais, quais são os principais fatores de risco, né? Tem uma causa principal dessa questão de doenças do coração que a senhora tem percebido aí durante os atendimentos? Sim, os principais fatores para desenvolver, né, a doença cardiovascular, a doença grave cardiovascular, como infarto agudo do miocárdio, o AVC, acidente vascular cerebral, são doenças muito evitáveis, como, por exemplo, a hipertensão arterial, que é a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, a obesidade, tabagismo, sedentarismo, são os principais fatores que levam à doença grave cardiovascular de tanto risco e tanta gravidade para a população. Doutora, nós recentemente passamos por uma pandemia de Covid-19 e, na opinião da senhora, aumentou a fragilidade do sistema cardiovascular para quem foi acometido pela doença ou não? O Covid, que é uma doença viral, ela pode acometer qualquer órgão, né? Então, o vírus em si, ele pode depositar em qualquer tecido do organismo e dar doenças e consequências específicas naquele órgão. No coração, o Covid, ele que foi o mais difundido, né, entre as consequências, foi a miocardite. Miocardite é uma doença do músculo, da inflamação do músculo, e daí todas as suas consequências. Então, pode causar insuficiência cardíaca, que é uma das doenças mais graves do coração, que é quando o coração fica mais fraco. Também arritmias mais graves por conta dessa inflamação do vírus no tecido muscular, e outras doenças que eu venho avaliando muito no consultório, pacientes mais jovens, que é a taquicardia postural ortostática. O que é isso? O paciente se torna muito taquicárdico, então fica com a frequência cardíaca mais alta e limitando algumas atividades. O que é isso? Sentado, deitado, fica com a frequência cardíaca aumentada. Isso causa um cansaço, um desconforto para o paciente. Então, são essas as mais comuns. Não é comum de acontecer, porque é raro, mas acontece sim nos pacientes acometidos pelo Covid. Doutora, e quando a senhora comenta, né, sobre essa questão do cansaço e tudo mais, como é que o paciente pode desconfiar, digamos assim, que tem algum problema do coração? Ou, sendo uma pergunta mais direta, em que momento ele deve procurar um especialista para fazer exames de rotina, para buscar ajuda para entender se não tem algum problema cardiovascular, hein? Excelente pergunta. Porque se eu esperar ter algum sintoma mais grave cardiovascular, como estou com a dor no peito, eu estou com falta de ar, quer dizer que já anos atrás o seu sistema cardiovascular já vem sofrendo alguma injúria, algum problema. Então, a intenção é ir ao cardiologista antes mesmo de ter um sintoma inicial. Então, eu preciso fazer uma rotina, eu preciso ir no cardiologista, porque ele vai me fazer exames laboratoriais, por exemplo, de colesterol, de diabetes, e já vai identificar se eu tenho algum problema que eu preciso de alguma intervenção, não só medicamentosa. Às vezes eu estou com colesterol um pouco alto, a glicemia não é, o diabetes não está ali tão bom, mas eu não preciso tomar medicamento, eu posso fazer uma mudança do estilo de vida. Se
eu sou tabagista, eu vou começar um programa antitabagismo, né? Sou sedentário, ele vai orientar a atividade física. Então, o ideal é a prevenção. Agora, obviamente, eu tenho sintomas específicos, que daí eu preciso procurar uma atenção mais rapidamente, como, por exemplo, dor no peito. Eu costumo falar que dor da cicatriz umbilical para cima, eu tenho que desconfiar que seja do coração. Então, se eu tenho algum tipo de dor ali no tórax, independente das características, é melhor eu passar com o cardiologista para ele avaliar se é uma dor cardiológica, uma dor do coração, ou então seja outra causa, muscular, por exemplo. A falta de ar, né? Então, eu sou um paciente, eu trabalho normalmente, minha casa tem um lance de escada e eu sempre fiz isso normal. Agora eu não estou mais fazendo isso. Eu estou cansada para fazer o trabalho que eu sempre fiz. Eu vou subir o lance de escada da minha casa, já não é a mesma coisa. Eu preciso parar no meio da escada para puxar o fôlego. Isso não é normal. O que acontece é que as pessoas vão se limitando, fazendo menos atividade e acha que está tudo bem. Ah, não, porque eu estou mais cansado, porque eu estou trabalhando muito. Não, eu tenho que avaliar o coração, porque isso pode já ser indício de uma doença grave do coração. Doutora, me chamou a atenção quando a senhora comenta na questão do atendimento a pessoas mais jovens, né? Já que estão apresentando problemas no coração. E antigamente, né, muito se falava, porque quem tem problema de coração é a pessoa com um pouco mais de idade, já é mais o idoso. Na opinião da senhora, o que está acontecendo para desenvolver também esses problemas cardiovasculares, principalmente nos jovens hoje em dia? Sim, a população ela anda mudando um pouco dos consultórios. Antes eu costumava falar que os meus pacientes tinham ali na média de 75 anos, 70 anos mais ou menos. Agora eu vejo que essa população realmente está diminuindo. A gente pega pacientes de 38, 40 anos com infarto, e o que não é normal. O que eu posso te falar em relação à diminuição da idade desses eventos é ao nosso estilo de vida. Nós temos um estilo de vida mais sedentário, então eu faço menos atividade, eu vou para o meu trabalho de carro, eu vou de ônibus, eu não faço um esforço físico razoável. Uma alimentação muito ruim, à base de fast food, de junk foods, porque eu estou, entre aspas, sem tempo, então eu acabo comendo qualquer coisa mais fácil, o que não facilita a saúde do seu coração. Então, eu acho que e também o tabagismo muito importante, o etilismo, né? Então, você fumar e você beber também acaba influenciando. Então, junta sedentarismo, um estilo de vida ruim, alimentação ruim, tabagismo, tudo isso faz com que a população mais precocemente venha sendo acometida com quadros de infarto, né? E outra coisa também que a gente está começando a pegar mais agora no consultório é o paciente uso de anabolizante. Então, esse paciente que acha que é inócuo, que não tem problema nenhum da saúde do coração, o uso de anabolizantes é muito grave, porque acaba dando lesão rápida dentro das coronárias e um infarto precoce. Doutora Ana, para a gente finalizar, o indicado é o quê? A gente visite aí um médico para ver como é que está o coração uma vez ao ano, dependendo da faixa etária, qual é a orientação? Pelo menos uma vez ao ano, poderia se fazer, sim, uma avaliação, um check-up, né, o famoso check-up, para ver se podemos fazer alguma modificação de algum estilo de vida ou de alteração até medicamentosa para evitar a doença do coração mais para frente. O paciente que já tem doença, ele vai ser individualizado. Então, o seu cardiologista, ele vai falar qual que é o período que você vai passar em consulta. Eu tenho paciente que passa toda semana ou todo mês comigo. Então, isso é individual para cada paciente. Agora, você que quer ter uma saúde boa, né, sem eventos cardiovasculares, pelo menos uma vez por ano deve fazer uma visita ao seu cardiologista. Doutora Ana Carolina Campos, cardiologista do Hospital Dona Helena, nosso muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã. Eu agradeço, bom dia a vocês, bom dia a todos os amigos ouvintes, até mais. Até mais.